Olá, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade com as nossas atividades de produção textual, tá? Na aula passada nós introduzimos um conteúdo novo, né? Nós falamos sobre a dissertação escolar, né? Lembra que eu falei para vocês sobre a estrutura da dissertação? Pois é, nós vamos precisar muito que vocês relembrem esse conteúdo, né? Nós vamos relembrar um pouco dessa estrutura, tá? Para darmos continuidade com a nossa aula de hoje e no final termos a nossa proposta de atividade, tá certo? Bom, lembrando que a dissertação escolar é um tipo de texto, né? Aquelas redações que nós fazemos, né? Da qual o professor, né? Ele vai dar a proposta do texto, né? Vou dar a problemática, você vai desenvolver um texto a partir de um tema que vai ser exposto para vocês. Tá? E na dissertação escolar, é importante que vocês relembrem o que significa a tese. Lembra que eu falei sobre a tese? A tese é a ideia de vocês, é o ponto de vista de vocês que deverá ser defendido ao longo do texto, né? Para essa defesa, né, desse ponto de vista, né, para que essa defesa seja uma defesa eficiente, que convença o leitor de que o seu ponto de vista é o correto, você precisa desenvolver bons argumentos, né? E eu comecei a falar um pouco sobre os argumentos para vocês, né? Os tipos de argumentos, tá? Os tipos de argumentos, eles servem para solidificar e justificar o seu ponto de vista, a sua ideia, defender e mostrar que a sua ideia pode convencer o leitor, né? Você vai convencer o leitor através dos argumentos, tá bom? Então, assim, para que esses argumentos e essa tese seja apresentada dentro de um texto dissertativo, ele precisa ter uma ordem, né? Lembra que eu falei para vocês da ordem, né, dessa estrutura da dissertação escolar? Bom, primeiro, né, nós temos uma introdução. Nessa introdução, ela vai ser desenvolvida a partir da apresentação dos fatos, né? A apresentação da ideia, né? Do que vai ser retratado ao longo do texto, que vai ser a sua tese, né? Na introdução, você vai mostrar qual é a sua tese, né? Qual é o seu ponto de vista. E no desenvolvimento, né? Que você pode iniciar o seu desenvolvimento a partir do segundo parágrafo, né? Escrever de 2, 3 até 4 parágrafos, né? Mais ou menos. Você vai poder justificar, né? É o que eu falei, é introduzir os argumentos dentro desse desenvolvimento. E você pode selecionar, né? Delimitar o último parágrafo para a conclusão, né, para o desfecho desses argumentos, que é onde você pode apresentar uma possível solução ou uma problemática para esse problema, né, para essa situação que pode ser solucionada ou não no final do texto, tá certo? Para isso, eu vou trazer para vocês hoje um pequeno texto, né, um exemplo de uma redação, do qual nós vamos identificar essas partes, né? Vamos identificar a introdução, o desenvolvimento, os argumentos introduzidos, né? Os argumentos introduzidos dentro desse desenvolvimento, tá? E o desfecho, né? Como se deu esse desfecho dentro desse texto, tá bom? Vamos dar uma olhada. Bom, a redação que eu trouxe para vocês como exemplo, né? O título é Autodestruição. Lembra que eu falei também da importância, né, de se colocar um título no início do texto, tá? É importante porque o leitor ele vai identificar sobre o que vai se tratar o texto, tá? Primeiro parágrafo diz assim: há tempos a questão da preservação do meio ambiente entrou no dia a dia das discussões do mundo inteiro. O excesso de poluição emitida pelas indústrias e automóveis e a devastação das florestas são as principais causas de efeito estufa e, finalmente, se tornaram motivo de preocupação. Contudo, até agora, os resultados pró-natureza são insignificantes perto dos prejuízos causados a ela. Pronto. Na introdução, nós identificamos, né, o tema, né, do que está se referindo esse texto. Autodestruição já vem sendo mencionado, né, no título, e depois nós vamos perceber que ele vai estar falando a questão da poluição do meio ambiente, né, das discussões diárias, né, que vem acontecendo sobre a preservação do meio ambiente, né, as poluições, né, o excesso de poluição das indústrias, dos automóveis, né, a devastação das florestas, né, o efeito estufa, né, todos esses temas problemáticos vão ser discutidos ao longo do texto. Se
se existe, né, essa descrição dessas situações na introdução, né, se ele fala de preservação do meio ambiente, né, fala de poluição, fala de... Deixa eu ver mais. Efeito estufa. Então, são situações em que ele deve descrever com mais detalhes ao longo do texto, tá certo? Se está mencionado na introdução, ele deve fazer uma referência ao longo do texto, tá? Então, a tese seria o quê? A questão da preservação, né? A poluição, né? A questão da preservação. Aí ele não vai se ater à preservação. Ele vai falar exatamente o oposto disso, né? Da não preservação, né? Da poluição, né? Do desflorestamento, da devastação florestal. É exatamente isso que ele vai tratar ao longo do texto. Tá? E no segundo parágrafo nós vamos ter, né, os argumentos defendidos por ele, né? Aí ele vai falar aqui, ó, essa diferença tem razões econômicas, né? Quando ele fala das razões econômicas e fala das fábricas, ele vai estar se referindo às indústrias que emitem a poluição. Ele também vai estar fazendo relação, né, fazendo a relação com... Ele fala das indústrias, vai estar fazendo relação também com o efeito estufa, né, que consequentemente vai estar relacionada a essa poluição e a devastação florestal também, tá? Aqui ele fala o mesmo que acontece com os automóveis, né, grandes vilões do ar nas cidades, que foi mencionado também no início, tá certo? E tem um pequeno problema, tá? Que ele vai falar logo no primeiro parágrafo, ele já fala essa palavrinha aqui, ó. Concluímos, então, que o mundo capitalista inviabiliza um acordo com o meio ambiente, né? Então, assim, essa palavra concluímos não seria adequada para ser utilizada no primeiro parágrafo, num parágrafo de desenvolvimento. Tá? Essa palavra concluímos, no entanto, enfim, são palavras que são típicas de uma conclusão, de um desfecho de ideias, né? De quando você está finalizando as ideias para propor uma solução ou um desfecho para a situação, tá certo? Aqui nós temos, né, esse desconhecimento somado ao egoísmo e descaso humano, trazem-nos uma visão do futuro pessimista, né? É um pensamento do autor, tá? Diante de tudo que ele já relatou ao longo do texto, tá certo? Enquanto os efeitos dos nossos atos não atingirem proporções mais danosas, permaneceremos acomodados com a situação, deixando para nossas futuras gerações o dever de consertar, entre aspas, o meio ambiente. Concluindo, né? A triste conclusão a que chegamos é a de que a prudência e o bom senso do ser humano não são mais fortes que a sua ambição e egoísmo. Estamos destinados a morrer no planeta que matamos. Bom, é um texto em que ele vai utilizar, né, palavras para convencer o leitor de que a sua afirmativa é a correta, porque no segundo parágrafo, né, ele traz exemplos, né? Um argumento de exemplificação. Ele está mostrando com situações cotidianas de que o que ele está falando realmente faz sentido, né? Ele está falando da situação dos automóveis, né? Seus vilões do ar, que são situações que nós já vimos diariamente, né? Ser mencionadas em jornais, em sites, né? Relacionados a ONGs que buscam tratar do meio ambiente. Bom, pessoal, e é isso, né? Eu trouxe para vocês uma pequena revisão sobre a estrutura da dissertação escolar, tá certo? Como nós podemos desenvolver essa dissertação e trouxe um exemplo, né, desse texto para a gente identificar essas partes dessa estrutura, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Realizem as atividades do livro de atividades da página 2 à página 7, tá? E produzam uma dissertação, né? Nessa página 2 à página 7 vai ter uma proposta em que vocês vão produzir uma dissertação escolar respeitando a ordem dessa estrutura, tá certo? É isso, gente. Até a próxima aula.